efetivamente já... Opa, agora sim, já estão visualizando a tela? Sim? Pronto. Sim. Então vamos lá. Ó, vamos então à nossa aula 2 para realmente começarmos a entender as dinâmicas mais práticas do processo de criação de conteúdos, tá bom? Seguindo a estrutura dos conteúdos que nós vimos, olhem só, já não temos introdução, não é? Porque isso ficou lá na aula passada, e vamos à exploração. Só que, antes de iniciar, vamos só rapidamente relembrar o que vimos lá na aula 1. Então, já sabemos que a aprendizagem digital, ela traz engajamento, o processo de planejamento é fundamental, temos de ter cuidados desde os direitos autorais à qualidade do conteúdo apresentado, para garantirmos realmente o sucesso na entrega dos conteúdos, e também sabemos que os nossos conteúdos trazem esta metodologia, esta estrutura de organização do conhecimento bastante cirúrgica no processo de aprendizagem, e que o eCreate é o nosso módulo de criação e edição de conteúdos, certo? Todos com os, como é que se diz, com os cintos apertados, podemos iniciar o nosso voo. Vamos lá então começar novamente. Então, o que é que temos aqui para explorar? Nós vamos trabalhar agora com base em desafios, e eu vou lançar alguns desafios à Carol, e eu, por exemplo, eu vou lançar um desafio, mostro como é que está feito com um exemplo, e a Carol vai mostrar-nos na prática como se faz. Perfeito? Vamos lá. Carol, temos aqui o primeiro desafio, que é como é que podemos iniciar o processo de criação, ou seja, desde o momento em que eu já tenho o eCreate instalado no meu computador, como é que eu inicio então o processo de criação de conteúdos. Vamos lá. Isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que vocês também possam visualizar. Então, eu já estou aqui na minha área de trabalho e eu estou com o Create instalado na minha máquina. Esse aqui é o nosso módulo de criação e edição. A gente clica 2 vezes, abre a aplicação, abre o aplicativo. Ele logo de início já vai pedir para a gente nosso usuário e senha. O usuário de vocês será o e-mail que vocês compartilharam. Então, a gente vai inserir o e-mail. Vocês também vão colocar a senha que foi disponibilizada. Aqui a gente tem a opção de guardar dados para não precisar ficar preenchendo sempre que vocês forem entrar no aplicativo. Depois é só clicar em login para a gente dar início ao processo de criação. E aí, olha só, abrindo aqui o Create, a gente já se depara com a nossa interface inicial. Aqui tem 2 botõezinhos, criar conteúdo, meus conteúdos. Vamos agora no criar conteúdo, porque se nós vamos iniciar um conteúdo do zero, devemos clicar em criar conteúdo. Aqui em criar conteúdo, já aparece aqui pra gente alguns dados, algumas informações que serão relevantes e que fazem parte, são fundamentais para a criação de um conteúdo pedagógico. Então, a gente já tem que direcionar os objetivos do nosso conteúdo, para que ele serve, o que ele vai ter lá, qual o nível de ensino. Vamos preenchendo aqui, ó. O nome do meu conteúdo, eu vou colocar aqui o humanismo. O nível de ensino. Bom, vou selecionar aqui ensino médio. Vou colocar a área científica, vou fazer da área científica de língua portuguesa. Total de aulas. Aqui entra aquela questão da dinâmica que a gente falou lá na primeira aula. Então, ó, a gente viu que a gente precisa ter um planejamento e que é lá no planejamento, o roteiro que vocês irão entregar, vocês já terão definidas lá quantas aulas vocês vão dividir aquele conteúdo. Então, pode ser 2, 3, 4, a gente viu lá a quantidade de aulas. Eu vou colocar aqui 2 aulas. O tema, eu vou buscar um tema aqui que se adeque àquilo que eu vou trabalhar com os alunos, então, dentro do meu conteúdo, né? Isso também vai estar lá ó, descrito para vocês quando a gente for passar a habilidade do conteúdo que vocês irão fazer, tá? Então, vou colocar, deixa eu buscar aqui, um conteúdo de... Vamos ver o que se encaixa melhor aqui. É um conteúdo de português. Opa.
Não é conjunções, não é álgebra, elemento textual, interpretação. Opa. Então, todas as temáticas, elas também estão aqui para vocês acharem, tá? Alguém tá vendo aqui com que vai se enquadrar? Pode colocar aí até um exemplo, não é? O Vou importante aqui colocar é aqui qualquer um. Só para vocês entenderem. Técnicas de leitura, vou colocar aqui só um exemplo. Nos subtemas, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o que vai ser trabalhado naquele conteúdo. Então, eu posso colocar aqui que será trabalhado o conceito de humanismo. Posso colocar que será trabalhado também a questão tempo, né? O tempo que foi exatamente, e até originado. podem lembrar. Opa, perdão, Carol, pode desculpe falar. só interromper aqui um pouquinho. Lembrem também que no roteiro vocês já preencheram todas estas informações. Então vocês aqui só fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, um copy-paste, não é? Do roteiro lá do Wordzinho para dentro aqui de cada um dos espaços que já têm direitinho, tá? Isso, assim como os objetivos pedagógicos. Os objetivos pedagógicos são aquelas frases, né, de ação que a gente vai refletir, ou refletir, identificar e etc. Agora, só prestem atenção nessa questão aqui, que a gente tem o asterisco, e esse asterisco indica, então, que esses campos são obrigatórios, mas ainda assim é importante vocês preencherem o comentário introdutório e as referências, já que vocês também irão sinalizar isso lá no nosso roteiro, tá? Preenchendo todos os campos obrigatórios, a gente pode clicar aqui embaixo em criar conteúdo, para seguir para o próximo passo. O próximo passo, aqui a gente já está no nome da nossa aula. E aqui é importante vocês darem o nome da aula. Então, o que vai ser tratado no início? Ou o que vocês irão trabalhar naquela aula? A gente vai trabalhar primeiro o conceito. Então, a aula 1 pode ser o conceito, explicação, né? O número da aula, a gente vai escolher se a gente vai trabalhar primeiro a aula 1, a aula 2. A aula 1, vou colocar aqui. Vocês já podem colocar a imagem de capa, e isso também é a imagem da capa da aula, tá? Que vocês vão colocar aqui. E vamos clicar em continuar. A relação de aspecto que a gente vai fazer será sempre no 16:9. E vamos clicar em aula em branco, já que a gente vai iniciar do zero a nossa criação. E clicamos, então, em criar a aula. Depois disso, vamos sinalizar aqui os momentos de aula daquela aula. Se eu escolhi a primeira aula, a gente já sabe, então, que vocês responderam, a gente tem a introdução, né? Teremos a exploração e também a aplicação. Então, são os 3 momentos de aula da aula 1. Vou selecionar os momentos de aula e clico em avançar para voltar para o nosso conteúdo. Exatamente, exatamente. Aí, bem visível tudo, o que devem fazer no processo de criação. Lembrando que devem fazer copy-paste de tudo aquilo que tem no roteiro para aquilo que vocês já têm lá. Eu até pediria aí à Carol para ir só na interface de criação do Create, só para dizer aí uma dinâmica, tá? Se olharem nesta interface, como é que ela está organizada? Olhem só, do lado esquerdo temos aquilo que nós chamamos de class points, que são o quê? Aqui é chique, é class points neste aplicativo, mas realmente são os slides. E reparem que os slides estão associados a cada um dos momentos. Então, do lado esquerdo, aqui os class points da exploração do conteúdo. Depois, na área central, temos a nossa área de trabalho, o nosso class point, onde ele vai ser explorado, e também neste maisinho que vocês estão vendo, vocês têm esta barra com acesso a todas as ferramentas. Ok? E o menu do aplicativo vai estar lá no cubo mágico, que vocês terão sempre a possibilidade de salvar como, acessar o modo de interação, enfim. Mas isso
já vai ter que ser usado aqui. Eu vou roubar a partilha da Carol, opa, porque vai ter que ser usado no desafio número 2 que eu tenho aqui. Então, qual é o desafio número 2? O desafio 2 para a Carol é como criar os primeiros class points da aula. Como é que eu crio? Então, por exemplo, os primeiros class points vão ser a capa da área científica, como é que eu coloco, e a capa do tema do conteúdo. Estão vendo aqui, por exemplo, a Guerra Fria, a cortina de ferro, não é isso? Então, Carol, como é que eu faço essa customização dos primeiros slides, dos primeiros class points do meu conteúdo? Vou voltar aqui para a gente visualizar novamente a área de trabalho. Ó, o que a gente tem que ter atenção aqui? Vocês estão vendo aqui esse losango aqui em cima que a gente tem? Ele é a nossa capa, é onde a gente vai inserir a capa da disciplina. Mas para inserir a capa da disciplina, ela é uma imagem que ela já vem pronta também, dentro daqueles padrões que a gente comentou com vocês, da pastinha que vocês têm lá para acessar. Então, eu vou abrir aqui a pastinha só para vocês verem. Olha só, que a Sainara falou que todo mundo vai ter acesso lá no Drive. É essa pastinha aqui, ó. Dentro dessa pastinha, a gente encontra aqui os momentos de aula, as capas das áreas científicas. Olha só. Todas as capas estão aqui, vocês vão poder buscar aqui e fazer o download dessa pastinha para usar todos esses elementos para ajudar a compor a aula de vocês. Mas eu já baixei a pastinha, já tenho ela no computador e agora, Carol, como é que eu faço? Então, no losango, que é o primeiro, que é a da área científica, a gente vai recorrer a essas ferramentas do lado direito, que são as nossas ferramentas estendidas, e aqui tem uma opção que diz imagem de fundo. Clicando em imagem de fundo, a gente vai anexar aqui a nossa imagem da capa. Olha só, vou buscar lá dentro dos downloads que eu já fiz a capa das áreas científicas e vou colocar aqui, ó, a mesma imagem que vocês viram lá no Drive e vou colocar aqui, por exemplo, a de língua portuguesa. Então, feito a capa da disciplina, agora a gente precisa ir para a capa do nosso conteúdo. E aí sim, a capa do conteúdo, ele fica dentro da introdução no primeiro Class Point. A capa do conteúdo também vai ser compartilhada com vocês. Lembra lá? Faz parte do nosso CML, capa, menu e layout. E também podemos colocar como imagem de fundo. Em imagem de fundo, a gente seleciona lá a capa do nosso CML, ó. A pastinha, eu vou acessar aqui e vou escolher a imagem de capa. E agora, eu já tenho a capa do meu conteúdo. Lá na nossa aula anterior, e vocês viram também um pouquinho nessa aula, a gente tem a identificação do número da aula que a gente vai trabalhar, para que o professor também já visualize em qual a aula ele está. Então, a gente também pode introduzir aqui o nosso textinho, ó, a ferramenta lá no mais, o textinho, dizendo que essa é a aula 1. A aula 1, quando eu clico aqui no texto, eu também tenho aqui nas ferramentas estendidas a possibilidade de eu estar personalizando. Posso mudar o tipo de letra, posso mudar a fonte, o tamanho, deixar mais visível, deixar menorzinho, fazer todas essas alterações, lembrando que tudo tem também um padrão para ser seguido. Tudo bem? Exatamente, Carol. É bem simples de colocarmos no losango a imagem de fundo. Olhem só que fácil os primeiros class points, não é? São duas imagens de fundo, seja losango com a área científica e o primeiro class point com a imagem que já passamos para vocês. O que é que tem que acrescentar? O número da aula. Também acrescentar sempre aí o número da aula. Mas vamos dar sequência. Estou roubando aqui o compartilhamento da tela da Carol para agora mostrar aqui o desafio número 3. Olhem aqui o desafio número 3. Customizar o menu inicial da aula. Vou mostrar um exemplo. Já pronto. Ó, vocês já viram há pouco. Temos o menu inicial. Então, todo o início de conteúdo vai ter que ter sempre este menu inicial com os momentos de aula
que a Carol nos vai ajudar e que tem aqui um segredinho para dizer o que é que está ativo para aquela aula e o que é que não está, não é, Carol? Isso mesmo. Helder, posso só pedir para você compartilhar novamente? Porque eu acho que aqui ainda estava compartilhando a minha tela. Não sei se eles conseguiram visualizar. Vi que alguns professores sinalizaram Estavam aqui. vendo da Guerra Fria, né? Eu acho que você estava vendo pelo celular, não era, Carol, também acompanhando? Não, é que eles também sinalizaram aqui para a gente que agora estão vendo. Pronto. Então temos aqui os 4 momentos de aula. Reparem que a indicação aqui da avaliação, como é a primeira aula, não tem a avaliação e a Carol vai nos dizer como criar estes menus iniciais, não é isso? Isso, vamos lá. Agora vou compartilhar aqui novamente a minha tela. O próximo Class Point, então, que a gente já sabe que o nome aqui não é slide, é Class Point. O próximo Class Point, para eu inserir um branco, porque eu ainda vou estar na introdução, eu vou aqui nesse maisinho embaixo, ó. Quando eu clico no mais, ele adiciona um novo Class Point. Vou clicar nesse Class Point, vou para minha área de trabalho e agora eu posso inserir aqui uma outra imagem de fundo que eu tenho disponível lá, que foi compartilhado como CML. Olha só, aqui na imagem de fundo, a gente tem algumas outras opções. Eu vou usar essa, por exemplo, de menu para criar um menu com os meus momentos de aula. Para inserir, vou para a imagem de fundo de novo, insiro a imagem. Agora eu vou inserir aqueles botõezinhos que a gente já viu na aula anterior e também agora na imagem que o Helder compartilhou. Vou no mais, vou no multimídia e vou procurar por imagens. Por quê? Porque lá no meu CML eu também tenho compartilhado na minha pastinha os botões que eu posso utilizar para dinamizar a aula. Então, vou colocar, por exemplo, esse botão aqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vou colocar aqui o botão da introdução, o botão da exploração, o botão da aplicação e da atividades. Lembrando que a gente viu lá na aula que depois a avaliação a gente só tem na última aula. Então, como eu não vou utilizar o botão de avaliação aqui, porque não terá disponível no momento de aula, eu posso usar dessas ferramentas para tornar ele um pouquinho mais opaco. Posso fazer uma troca de cor só para sinalizar de que ele não está disponível. E também vou usar aqui aqueles outros ícones que também está na pastinha compartilhada de vocês, que tem os elementos que a gente precisa. Então, eu vou colocar os momentos de aula aqui. Vocês têm várias escolhas aqui que vocês podem utilizar. Vou colocar aqui a introdução, a exploração. Opa, utilizei outra cor. Vou voltar aqui. Exploração. A aplicação. E, por último, a avaliação. Criando aqueles botões, aquela toda interação que a gente vai precisar para caminhar pelo conteúdo. Aí até dava, Carol, se quiser mostrar como é que podemos visualizar em tela cheia, que é o modo interação aqui, para vermos como é que ficaria. Isso. Antes eu só vou mostrar uma outra função bem bacana que também fica bem bonito no ClassPoint de vocês, que vocês podem selecionar aqui nas opções também estendidas a sombra, que ele também dá esse efeito de clique, de que é possível a gente clicar, tá? Vou aqui mostrar lá no menu do aplicativo, no modo de interação, para mostrar como é que ficou os nossos botões de momentos de aula. Ok? Bem interessantes e já é possível entender aí. Depois vamos fazer as hiperligações daqui a pouquinho, quando eu clicar ali em determinado botãozinho, para onde é que eu vou, não é, Carol? Isso. Ó, então, estamos aptos já para o próximo, opa, acho que já estou compartilhando eu, sim. Certo? Sim? Sim. Opa, então agora o desafio número 4 para a Carol é como criar introdução. Vamos ver, ó, que exemplo.
temos uma introdução que clicamos, tem aqui já algumas informações. Eu posso, olhem aqui, dizendo que tem 3 camadas, ou seja, quando o professor clicar para a frente, ele não muda de slide. 3 cliques e vem, olhem só, a informação em forma gradual, não é, Carol? Olhem só que interessantes. E também, e também saber como é que podemos usar esta ferramenta, que dinâmica é que podemos fazer, Carol? Vamos dar uma olhadinha. Ó, vou voltar a compartilhar aqui. Vou colocar mais um class point. Vocês viram lá que a gente pode também ter o class point que indica que tem lá o momento de aula motivando e o testando. Vou colocar aqui um fundo diferente. Posso ainda copiar e colar aquele botãozinho que eu utilizei mesmo para indicar que era a introdução. Se eu achar que fica legal, posso colocar só o de introdução e posso incrementar aqui outros botões. Vou buscar aqui para eu dinamizar aqui, colocando motivação e o testando, que fazem parte da nossa introdução. Então, vou colocar aqui, motivando e o testando. E agora a gente vai lá para o class point da introdução. Como vocês viram no class point da introdução, no motivando, a gente pode trabalhar de diversas formas esse motivando. A gente conversou lá sobre questões de discussões, de debate, a gente pode colocar também tempestade de ideias e sempre fazendo, tirando ali algumas informações chaves para a gente só introduzir aquele tema. Então, a gente pode falar assim, você sabe foi o humanismo, como ele começou, quem são os principais autores, né? A gente pode fazer diversas questões aqui para o aluno, podemos incluir também algumas imagens, vou recorrer aqui à minha pastinha também, que ela já vem também com alguns elementos que eu posso utilizar para deixar ainda mais atrativo, para fazer ainda mais referência as informações dos meus alunos. E olha só o que o Helder estava falando sobre a questão das camadas, né? Eu posso ir colocando diversos textos e fazer com que eles apareçam de forma gradual. Então, eu posso colocar primeiro o que foi o humanismo, quais as principais obras, quais os principais autores. E umas questões de orientadoras, não é? Para todo o conteúdo, bem legal. E aí, ó, clico aqui e posso enviar para a camada. Envio para a camada 1 e envio, por exemplo, esse para a camada 2. Vou deixar escondidinho aqui essas informações e a primeira pergunta que o aluno vai ver lá no modo de interação, ó, é o que foi o humanismo. Quando ele avança, ele tem ali disponíveis as informações todas nessa opção de gradual, para a gente trabalhar com o foco que a gente quer no conteúdo. Exatamente, Carol. Só reforçando aqui, ó, nós podemos ter até 4 camadas em cima, ou seja, como se fossem 4 informações ou 4 conjuntos de informações escondidos. Quando vocês quiserem colocar, vocês selecionam o objeto, não é? A Carol vai só ali clicar isso, vamos lá nas camadas, que é aquele botãozinho ali, vamos dizer qual é a ordem em que vai aparecer aquela informação e vamos fazer isso para os diferentes objetos. Só que nada vai acontecer, ou seja, eles não ficam escondidinhos. Então, depois de colocarmos a indicação da camada, temos que esconder essas camadas. Porquê é que ele não esconde logo? Que é para nós sabermos de que forma é que vai aparecer tudo junto. Depois, no finalzinho, vamos no canto inferior direito, nestes quadradinhos, debaixo da lixeirinha, ó, tem aí a numeração de 1 a 4 e vamos esconder aí os objetos que não queremos que estejam visíveis, ok? E depois, quando estivermos lá no modo interação, aí sim já aparece
tudo na sequência, tá bem? Ok? Perfeito. Então já temos aí a parte da introdução, mas eu vou roubar o compartilhamento de tela da Carol. Hoje estamos assim, eu roubando a telinha. E agora já estão vendo a minha, não é isso? Isso. Perfeito. Desafio 5. Como é que eu crio testando? Desde o menuzinho aqui para organização, e eu vou já lançar o desafio aqui da organização deste menu, que vocês já sabem fazer, porque é igual. Os menus são sempre esta estratégia dos botões, mas também, olhem só, como é que eu faço as perguntinhas? Vou lançar já o desafio 5 com o 6, Carol. Ou seja, as perguntinhas que o Caio até perguntou, elas vão poder ser, olha só, Caio, várias tipologias que podemos usar, desde questões fechadas a questões abertas de desenvolvimento, não é isso? Vamos ver aí como é que eu faço o menu e como é que eu crio, por exemplo, estas questões. Lembrem também que estas questões vocês não veem como é que o aluno responde, porque elas ficam preparadas, olhem só, para o professor enviar a perguntinha para os tablets dos alunos. Mas nós aqui temos que deixar tudo pronto, não é, Carol? Então, agora 2 desafios de uma só vez, o 5 e o 6. Criar o menu do testando e uma perguntinha dentro das tipologias. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Opa! Já estamos vendo. Ok, voltei aqui para o conteúdo. E aqui no conteúdo, vou dar seguimento, então. Vou clicar para abrir mais um Class Point. Vou colocar mais uma imagem de fundo para criar aquele menuzinho. Vou escolher aqui outro fundo. Vou inserir botões. Os botões aqui. Vou colocar outro botãozinho. Da questão 1, por exemplo, e da questão 2. Vou colocar aqui o textinho. Testando. Que também tem toda aquela dinâmica de padrões que a gente já mencionou, do tamanho da fonte que vocês vão utilizar, todas essas dinâmicas, tudo tem lá também a informação no Drive para vocês. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Vocês já viram, mas é só para a gente completar esse desafio. Também posso colocar uma sombrinha, né? Tudo para dinamizar. Agora eu vou criar outro Class Point com as questões diagnósticas. Vou até interromper a Carol. Opa, Carol, posso interromper? Claro. Será que existe alguma ferramenta que ajude os professores a não terem que estar colocando sempre a imagem de fundo, ou seja, para agilizarem o tempo? Olha só, que interessante. Eu vou colocar nesse Class Point 6 que eu criei aqui, é a mesma imagem de fundo. Vou colocar aqui, tem o fundinho. Ah, mas eu vou ter que fazer todo tempo isso? Não, ó, se a gente clicar com o botão direito do mouse em cima do Class Point, a gente tem aqui a possibilidade do duplicar. Quando eu duplico, eu tenho aqui diferentes Class Points com o mesmo fundo. Ok? E aí vocês já podem deixar tudo estruturado, preparado, só para ir colocando as informações. Isso. Vou agora aqui recorrer às questões e as tipologias, ó. Vou aqui no nosso maisinho, nas nossas ferramentas. Aqui eu inseri as imagens lá nas ferramentas de multimídia, certo? E aqui a gente tem a outra ferramenta, que são as ferramentas de questões diagnósticos, com todas as tipologias que temos acesso. Então, escolha múltipla, temos aqui de sim ou não, verdadeiro ou falso, ordenação, correspondência, todas as imagens que vocês viram. Vou clicar aqui, por exemplo, na de sim ou não, para a gente criar. E olha só o que acontece, ela já está aqui, ela já foi inserida. Vou mudar a imagem de fundo só para vocês enxergarem melhor, que eu acho que essa imagem está muito escura, para a gente ver, ó.
ela já está aqui, está selecionada. Se a gente clica 2 vezes, aparece aqui para a gente preencher o enunciado. E o enunciado, ele tem que ser colocado também no padrão, mas a gente coloca aqui a perguntinha. Por exemplo, o humanismo foi um movimento literário. E aí eu ponho a questão aqui. O que é importante toda vez que a gente faz uma questão utilizando as ferramentas de diagnóstico? A gente já colocar se a resposta é sim ou é não, ou qual a alternativa que está correta. Por quê? Porque quando ela for enviada para o aluno lá no modo de interação, quando o professor estiver aplicando o conteúdo, o nosso aplicativo já vai dar a resposta para o aluno. Então, a gente precisa sempre selecionar qual que é a alternativa correta. Ok? Deu para entender aqui? E tudo isso a gente vai ainda deixando mais arrumadinho o nosso Class Point, fazendo aqui algumas dinâmicas de inserir figuras, colocar fundos diferentes, para deixar ainda mais dinâmico e aquela questão de beleza e tudo mais, né? Só fazendo um exemplo aqui para vocês. Quando a gente insere também uma questão de ferramenta diagnóstico, a gente precisa indicar qual é a tipologia dessa questão. Então, o que ela tá perguntando aqui para o aluno, né? Para ficar de forma mais simples de visualizar. Então, lá na pastinha compartilhada para vocês lá do Drive, a gente tem as de ferramentas diagnósticas. Vou abrir aqui a minha pastinha para vocês verem, ó. Perguntas de diagnóstico. Aqui eu tenho várias cores que eu posso utilizar. Eu vou escolher aqui a da tipologia do sim ou não e vou incluir aqui essa imagenzinha da tipologia que já vai indicar para o professor se ela é uma questão de envio e qual é a tipologia da questão. Exatamente, Carol, exatamente. Também vamos passar aqui algumas dicas. Eu vou pedir à Carol para ir ali ao Class Point 2, ao menu, ou seja, sempre que temos ao 2, desculpe, ao 2, isso, ao 2, que é o menu inicial, que é o primeirinho de todos, nós não precisamos de colocar orientação nenhuma, tá? Mas todos os outros menus, por exemplo, este da introdução, temos de escrever em tamanho de fonte 14, clique nos botões para acessar as questões. Ou, se for algumas informações, clique nos botões para acessar as informações. Ou seja, vamos dando essa indicação ao professor daquilo que devemos, de que necessitamos que ele faça. Aqui há algumas dicas de usabilidade. Para além disso, nós podemos também já dar mais uma dica, que é nas questões, nós sempre que temos uma perguntinha, ok? Na pergunta, temos que deixar a pergunta sempre em negrito e tamanho de fonte, que pode ser 24 ou 28, tá bom? Deixamos sempre as perguntas a negrito, 24 ou 28. E no caso das tipologias em que existem opções de resposta, por exemplo, a de sim ou não, a de escolha múltipla, as diferentes alternativas, vamos retirar o negrito, não vem em negrito, e deixamos também o 20 ou 24, tá bom? Mas todas estas informações terão de forma detalhada lá no manual de criação dos conteúdos para ensino médio também, tá bom? Lá tem todas essas informações. Vou roubar aqui o compartilhamento de tela e vou lançar à Carol mais um desafio. Carol, este desafio número 7 é criar o menu da exploração. Como é que eu reaproveito lá do inicial para criar o meu da exploração e depois como é que eu faço a interatividade? Olhem só, alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, aqui o menu da exploração, que eu identifico logo que estou na exploração porque os outros têm uma corzinha diferente, e tenho os botõezinhos com as unidades menores de conhecimento, que depois, clicando, vai trazer para o conteúdo, a exploração. Olhem só, em camadas, que a Carol já ajudou, olhem aqui a apresentação
gradual da informação, trazendo até vídeos. Também vamos ver aí o inserir vídeo. A Carol vai nos mostrar como é que podemos trazer para a plataforma WikiAlphabet um determinado aqui vídeo, um objeto multimídia. Não é, Carol? Isso. Vamos lá, então. Vou compartilhar novamente a minha tela. Opa! Acho que vocês já estão visualizando. E agora, a gente já vai para o nosso exploração, para outro momento de aula, tá? E aqui, a gente vai criar com aquele mesmo menu que a gente utilizou, como o Elder falou lá no ClassPoint 2. Então, olha o que eu posso fazer. Posso trazer esses botões fazendo uma cópia, utilizando aqui o nosso atalho de copiar, e posso trazer ele para cá, para o momento de exploração, clicando no colar, que é outro botãozinho de atalho, de copiar e colar. O Ctrl+V, Ctrl+C também ajuda aqui, tá? Imagem de fundo, vou colocar uma imagem de fundo aqui também do menu. Mas agora eu vou diminuir o tamanho desses meus botões, porque vocês viram lá, como o Elder já falou para vocês, que ele também tem que ter aqui os nossos temas, os subtemas, né? As nossas subdivisões do tema que será trabalhado. Então, nesse caso, a gente viu lá, a gente vai falar sobre as principais obras, então cria um outro botãozinho aqui com todos os subtemas. Deixa eu buscar aqui. Principais obras, por exemplo. E aí eu vou criando todos esses botões com as informações que a gente vai apresentar, tá? Então, esse é o menu, né, que a gente vai ter de exploração, só que a gente também tem que sempre ter atenção de sinalizar aqui o que estará disponível, lembrando que esse botão aqui já informou que não tem avaliação, né? Então, sempre mostrando aqui, por exemplo, que a gente clicou no botão de exploração, tá? Com aquela informação também do clique nos botões, que o Elder já mencionou, vocês vão ver também que a gente tem uns ícones, mas a gente já vai falar sobre eles, que a gente precisa incluir, mas agora eu vou passar para a nossa interação. Vou criar um outro ClassPoint, usar um outro fundo aqui, vocês viram que tem vários fundos que são disponibilizados junto do CML, para deixar a aula bem bonita, bem dinâmica para vocês. Então, vou usar um outro fundo aqui, e vou criando, por exemplo, vou colocar algumas formas geométricas, Elder, só para eles verem novamente a questão das camadas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, várias formas, figuras geométricas, né, que eu vou incluir aqui. Posso colocar essa na camada 1, essa na camada 2, essa na camada 3. Lá nas ferramentas de multimídia também posso usar de imagens para colocar lá nas nossas camadas. Eu posso também utilizar das multimídias para inserir um vídeo, a possibilidade de vídeo. Busco aqui um vídeo que eu tenho no computador e aí ele fica lá já disponível. Posso mudar o tamanho e quando o professor está no modo de interação, o vídeo também tem como ser estendido. Então, posso colocar aqui, que nem estava no do Elder, na camada 4, e aí eu escondo novamente todas as camadinhas e elas aparecem lá no modo de interação, clicando no menu do aplicativo, de forma gradual. Então, são todas essas interações que a gente pode ir criando para dinamizar a nossa exploração da construção do conhecimento. Exatamente. Existe até uma outra uma outra dinâmica também que podemos mostrar aí, Carol, por exemplo, da cortina, para os professores conhecerem, não é? Que mostramos há pouco. Exatamente. O que a gente pode fazer também? Vou jogar para cá, só para vocês verem. Vou colocar um textinho. Posso copiar o texto, né, de algum lugar, posso trazer, criar o meu texto, o que eu vou dar de informação para o aluno, né, então a gente vai colocando o textinho aqui, ou coloco alguma imagem, né, também fica bacana a gente trabalhar, depende do que vocês irão utilizar, e aí eu crio
interação com a cortininha, que é essa ferramenta aqui. Nas ferramentas interativas, a gente tem aqui a cortininha, que ela cobre a informação que a gente quer. Então, eu posso cobrir o texto, posso cobrir as figuras, posso cobrir aquilo que eu quero que os alunos descubram. Lembrando que a cortininha, ela é uma ferramenta interativa que ela também trabalha de forma gradual a informação. A gente vai mexendo, né, aos poucos com ela. Vocês lembram lá das dicas que a gente mostrou? A gente pode ir trabalhando aos poucos com a descoberta da cortininha, levando para todos os lados. Então, é importante não colocar, de repente, em cima de vídeo, que vai dar a mesma sensação, mas de coisas que precisam ser trabalhadas de forma gradual. Na cortininha, a gente personaliza também com cores, mas também, clicando em Show Description, a gente também tem como colocar aqui as orientações que a gente precisa. Por exemplo, arraste para descobrir as figuras. Eu também lançaria aqui mais uma dica, só para não esquecermos que tudo aquilo que colocarmos, textos, figuras, imagens, nós temos de bloquear todas as informações para garantir que depois o aluno, quando está interagindo, ou o professor, não se engane, não é, Carol? Como é que eu bloqueio tudo? Ó, vou voltar aqui para o nosso menu, só para vocês entenderem, e vou colocar lá no modo de interação, só para visualizar essa dinâmica. Agora, no modo de interação, a gente está aqui, os nossos elementos, ó, estão desbloqueados. De repente, se o professor for clicar, ele pode não conseguir, porque por algum motivo mexeu lá na estrutura do conteúdo. Então, para a gente bloquear e evitar que isso aqui aconteça, vou voltar aqui para o modo de edição, a gente seleciona aqui, por esse atalhozinho, seleciona todos os elementos, todos os objetos, e a gente vem aqui no bloquear, tá? Então, clicando em bloquear, todos os elementos, ó, já ficam bloqueados, sem a possibilidade de alteração na área de trabalho, e no modo de interação também, eles já não são possíveis de arrastar e já fica mais fácil do professor interagir e do conteúdo também ficar da forma que vocês desejam. Perfeito, Carol. Muito obrigado. Roubando aqui a tela novamente para lançar mais um desafio. Já estão vendo a minha tela, certo? Certo. Sim? Obrigado, Carol. Então vamos ao desafio 8. O desafio 8 é criar atividades interativas. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, eu tenho aqui um exemplo de trabalhar Cuba e o socialismo. Reparem, lembrem-se sempre, a informação não é dada de forma livresca. Vai sendo, ó, como isso impactava os Estados Unidos e a exploração de imagens. E vem gradualmente com mais questões e mais informações. Mas reparem, e nós também vimos, que tem aqui uns quadradinhos, uns retângulos, no caso, que são as raspadinhas, que ele raspa e ganha, que o aluno diz a legenda de uma figura, uma palavra e falta num texto, uma informação em um mapa que nós podemos ocultar e o aluno, depois de dar a resposta, clica aqui em apagar a raspadinha na moeda e vem raspar se a informação que achava que estava lá está correta ou não. Então, Carol, o desafio, por exemplo, é como é que eu crio estas raspadinhas? Como é que eu posso fazer essas dinâmicas? Vamos lá ver, ó. Vou voltar aqui para o Class Point mesmo, que a gente já criou as nossas figuras, que a gente já viu a nossa cortininha, e vou colocar aqui também, como tá a camada, vou esconder aqui o vídeo, só para vocês entenderem. Vou colocar, tá um pouquinho bagunçado aqui, mas é só como exemplo mesmo para vocês enxergarem as possibilidades. Vou acessar aqui a minha caixinha de texto e vou colocar aqui, por exemplo, que essa figura é um círculo. Vou colocar aqui que essa daqui é um retângulo. E vou colocar que esse daqui é um quadrado. E agora eu vou incluir as raspadinhas. Aqui nas ferramentas, eu tenho, ó, do lado da cortininha,
a raspadinha, que ela cria aquela caixinha cinza. Aquela caixinha a gente adapta aqui para caber do tamanho da nossa escrita, né? Daquilo que a gente quer que o aluno descubra, raspando. E aqui eu já criei esses elementos. Lembrar que eu preciso bloqueá-los para o modo de interação, né? Realizo o bloqueio e vamos ver se aconteceu. Olha lá, no modo de interação, eu tenho aqui essas raspadinhas. Com a ferramenta, eu raspo e eu descubro o que está escondido. Exatamente. Estas informações são muito importantes porque elas permitem-nos realmente trazer o aluno para primeiro plano, focar a atenção do aluno naquilo que está sendo trabalhado. E com estes desafios constantes do aluno, ao longo da exploração do conteúdo, nós realmente conseguimos fazer com que a aprendizagem seja mais significativa. Mas tenho aqui mais um desafio para a Carol. Não é? Vocês já estão vendo aí o desafio número 9, que é, nós fomos vendo ao longo do conteúdo que existem ícones de usabilidade. Como é que criamos? Lembrando aqui o seguinte, ó, os ícones vão ter sempre, os ícones de usabilidade principais, eles vão ser sempre através da ferramenta inserir imagem, colocamos a imagem que já está lá na pastinha que nós passamos, só que tem que ser acrescentado o quê? Ó, mais o determinado ícone, ok? Que tem um significado. Então a casinha vocês vão usar sempre que querem regressar ao menu inicial ou ao menu iniciar o conteúdo, o xizinho sempre que querem fechar para voltar ao passo anterior. Lembrando que para estes, como são de usabilidade, eles necessitam de hiperligação, que a Carol vai mostrar aí depois como é que tudo aquilo anda para trás e para a frente, clicando nos pontinhos. Mas também não podemos esquecer do Class Point de camadas, ó, que nem este que eu estou usando, está aqui em cima, ó, dizendo que em 4 passos eu tenho informação que está sendo mostrada de forma gradual. E este iconezinho com o pontinho de interrogação, sempre que tivermos uma questão de diagnóstico lá daquelas tipologias, para o professor saber que aquela atividade pode ser enviada para os tablets, caso tenham todo o ecossistema, para que os alunos respondam em tempo real e o professor tenha os resultados na hora do aprendizado dos alunos. Não é, Carol? Vamos lá então mostrar como criamos estes ícones. Vamos lá. Só também aproveitar, Helder, para até relembrando aqui a questão do Caio, né, Caio? Então, muitas das dinâmicas aqui de raspadinha, de cortininha, com essas possíveis interações, com tantas ferramentas interativas, a gente consegue várias formas de avaliar o aluno, várias formas de interagir com o nosso conteúdo, de transmitir esse conhecimento, fazendo tudo isso, fazendo com que ele seja mais participativo, faça essa colaboração na construção do conhecimento e com isso seja mais ativo. Então, você pode, de repente, fazer questões, né, atividades de discussões até com essas ferramentas. A gente vai voltar aqui, então, ó, por exemplo, para o nosso menu da introdução, para colocar aqui o nosso íconezinho da casinha para voltar para o menu inicial. Então, vou aqui no nosso mais, vou clicar na imagem, a gente viu lá que basta inserir a imagem tá na pastinha de vocês, então tem lá o íconezinho, e ó, todos os ícones disponíveis, a gente vai clicar aqui no ícone da casinha, por exemplo, para retornar ao menu inicial. Incluir a imagem aqui no cantinho, também faz parte dos nossos padrões. Vou colocar a imagem, mas se eu for clicar na imagem até no modo de interação, ela não está me direcionando para lugar nenhum. A gente viu lá que a gente precisa fazer essa hiperligação, a gente precisa direcionar para um class point. Para fazer isso, clicamos na imagem, no canto direito aqui temos as ferramentas que são para nos auxiliar nesse sentido e chama hiperligação. Nessa hiperligação, a gente direciona para o class point que a gente deseja. Vou colocar aqui o número do class point, ó, class point 2, ó, class point 2, e vou aplicar.
Vou bloquear todos os meus elementos e vamos ver se deu certo, ó. Modo de interação. Eu já consigo clicar na casinha. Opa, eu coloquei errado? Vamos ver de novo. Às vezes acontece, a gente tá lá, a gente acha que a gente colocou e não foi. Vamos ver. Alguma coisinha aqui que eu pus errado. Mas vou mostrar para vocês também, ó, só para vocês verem o íconezinho da pergunta. Quando a gente faz a pergunta, a gente tem que ter aqui o ícone do computadorzinho com a perguntinha, de que é uma pergunta para envio do professor. Eu também posso colocar o do xizinho. A gente viu que o xizinho também tem hiperligação, ó. Clico nos ícones, insiro as imagens e posso colocar aqui também a hiperligação. Por exemplo, para o menu do testando. Vou salvar tudo, fechar, bloquear os elementos. Para o modo de interação, clico no xizinho e sou direcionado. Tá acontecendo algum errinho aqui, mas deve ser acho que ainda no não meu salvou o computador. conteúdo uma vez, né? Ah, Tenta pode salvar ser. aí Vou e fazer um explicar aos salvar. também como Ó, salva. vou voltar aqui no nosso menu do aplicativo, que temos várias opções. A gente pode, ao longo da aula, conforme a gente for criando os nossos class points, sempre realizando esse salvar, né? E a gente também pode clicar no salvar como. Para quê? Para garantir mesmo que faça um backup do nosso conteúdo, a gente já salva ele no nosso computador. Ó, aula 1, por exemplo, eu salvo esse arquivo wiki no meu computador, ele já fica ali também, caso eu precise recorrer ou compartilhar com alguém. Vocês vão ver que às vezes é necessário a gente salvar como, até para garantir que a gente não perde nenhuma alteração, caso a gente salve algo que não era para salvar, ou que a gente precise retornar para aquele passo, tá? Então, eu vou agora tentar no modo de interação, ver se a gente já salvando, já consegue ir para o hiperlink, ó. Agora sim, cliquei no xizinho, eu volto para o menu. A mesma coisa a gente vai fazer com esses botões. A gente quer que eles direcionem para algum lugar, é só fazer a hiperligação com os botões. Exatamente, ou seja, lembrar aqui que devemos fazer esta conjugação entre diferentes locais dentro do conteúdo para garantir uma usabilidade mais eficiente, mais intuitiva, mais fácil para o professor. E no final do conteúdo, agora este desafio 10 que é muito simples, que é nós, sempre que termina cada aula, nós temos que criar a página final, o último class point desta aula, que pode ser ou um class point dizendo que ainda continua o conteúdo numa próxima aula, ou então que o conteúdo concluiu quando for a última aula. Lembrando que tem aqui um botãozinho de voltar ao início, mas vou deixar para a Carol explicar esta parte, não é, Carol? Vamos ver lá, tá acabando. Vamos ver, ó. Vou compartilhar aqui e vou lá para a última página do meu conteúdo, a página final. Então, vamos supor lá, a gente também fez a aplicação, inseriu as perguntinhas, que são aquelas avaliações intermediárias, e o último class point que eu tenho, eu vou colocar a página final. Também vou colocar como imagem de fundo. Também tá lá na pastinha que já foi compartilhada para vocês. Então, aqui eu tenho, ó, as páginas finais. Vou colocar, que é o meu... Nesse caso é a aula 1, né? A gente sabe que tem a aula 2 também, então eu vou colocar a página de continua. Ela já vem realmente com esse botãozinho, ó. Mas esse botãozinho, ele não me dá para direção nenhuma, ele não tem hiperlink, ó. Não aparece a possibilidade de eu colocar um hiperlink nele. Por quê? Aqui tem um segredinho, que a gente cria esse botão também. Então, para isso, a gente vai acessar o nosso Mais, a gente vai entrar lá nas formas, a gente vai colocar, por exemplo, posso colocar aqui um retângulozinho, vou colocar ele por cima do voltar ao início, tiro o contorno dessa imagem e ele quase que desapareceu, ó. Só clicando nele que eu vejo que ele tá aqui. Ele quase que desapareceu e agora eu crio a hiperligação pro Class Point 1. Por quê? Quando eu clico em aplicar, bloqueio esse elemento e o professor está lá no modo de interação, quando ele chega na página final e ele clica para voltar ao início,
ele volta ao início do seu conteúdo. O mesmo com a página final do concluído as aulas. Exatamente, perfeito, Carol. Muito obrigado. Estamos realmente quase terminando. São 12 desafios e vamos para o número 11, por isso está quase terminando. Este desafio número 11, ele é muito importante também, que é como é que eu vou criar um plano de aula. Como é que eu crio o plano de aula? Então, class point a class point, ou seja, slide a slide, eu vou poder colocar as informações de como eu pensei ou como eu sugiro que o professor explore aquele conteúdo. Então, eu vou definir a estratégia pedagógica, se é um debate, se é uma exploração, se é uma análise, só vou selecionar o tipo de estratégia, mas vou descrever em estratégia pedagógica o que é que eu pretendo. Por exemplo, visualização do vídeo para que os alunos identifiquem os pontos essenciais ou as principais obras do humanismo, ok? E no tipo de avaliação podemos associar também, ou seja, se aquele class point pertence à avaliação diagnóstica, à intermediária ou à final, não é, Carol? Mas acho que até se tiver aí um já preenchido, acaba por ser mais fácil. Porquê? Porque também nas notinhas, nós sempre que tivermos uma atividade, vamos deixar lá a resposta correta, o gabarito, algumas informações, para quê? Para que o professor tenha esse passo a passo da exploração do seu conteúdo, não é, Carol? Acho que é uma parte muito interessante porque nós vamos descrevendo ali aquilo que pretendemos. Logicamente, nesta primeira fase, nós vamos dar também todo o suporte aí para irem entrando nos padrões aí dos nossos planos de aula. Não se preocupem com isso, que vamos também ajudar aí, não é, Carol? Isso, todo esse apoio que vocês precisarem, todas essas dúvidas que forem surgindo, a gente sabe que é muita informação, é um aplicativo novo que vocês estão utilizando, a gente está vendo aqui várias ferramentas, várias possibilidades, mas às vezes pode surgir alguma dúvida, assim, de onde eu vou buscar. Eu vi que vocês fizeram aquele negócio legal da raspadinha, mas eu já não consigo mais lembrar onde é, onde clica, como cria, por cima do quê, ou até mesmo questões pedagógicas mesmo, de como utilizar da melhor forma, como disponibilizar da melhor forma, estava pensando em colocar aqui, estava pensando em colocar ali, sempre terão ali as possibilidades de vocês nos recorrerem no plantão de dúvida, tirarem essas dúvidas e a gente conseguir lidar com todas essas ferramentas, todas essas dinâmicas de forma cada vez mais clara, mais objetiva para vocês. Eu vou abrir aqui um outro conteúdo, só para vocês visualizarem a questão do plano de aula. Vou compartilhar aqui minha tela, ó. Vou abrir aqui, por exemplo, um outro conteúdo. A gente viu lá na nossa primeira aula que o plano de aula, ele fica junto com o abrir aula, né? Se eu passo o mouse, eu já consigo ver. E, ó, o plano de aula já preenchido. Por exemplo, esse é um conteúdo do Sistema Solar. Eu tenho aqui aquele cabeçalho, né? Aqueles primeiros preenchimentos que eu crio quando eu clico em criar a aula, com os objetivos pedagógicos, com os subtemas, nível de ensino, o tema que ele está relacionado, comentário introdutório, mesma coisa que está lá no roteiro de vocês. E aqui, ó, por class point, cada uma dessas divisões indicam que é um class point. Nas determinadas ações que eu vou fazer, eu já expliquei. Então, ó, no testando, qual que é a estratégia? Realização de atividades propostas para averiguação dos conhecimentos prévios. Na questão 1, eu tenho lá que se foi feito um questionamento, ó, foi feito um tipo de questionamento na estratégia no tipo de estratégia pedagógica. Nesse class point, por exemplo, eu tenho várias camadas. O que eu coloquei em cada uma dessas camadas? É o tipo de estratégia de exploração. Mas o que foi trabalhado? Qual a estratégia pedagógica na exploração? Exploração da localização do sistema solar e a definição de galáxias. Então, eu tenho todas essas informações disponíveis para o professor saber exatamente qual era a nossa proposta, o que a gente pensou quando foi feita a criação desse conteúdo. Vou abrir aqui essa aula, só para vocês visualizarem novamente o que o Helder já mostrou por imagem. Então, ó, aqui eu tenho o conteúdo, aqui eu tenho o título, por exemplo, que eu posso inserir, o tipo de estratégia, vou abrir uma que tem aqui, ó. O tipo de estratégia é a exploração, já foi selecionado.
e foi preenchida aqui a estratégia pedagógica, assim como as camadas também preenchidas nas notas, selecionados critérios de aplicação, de avaliação, sempre para preencher todo aquele plano de aula que vocês viram. Para acessá-lo, a gente também pode clicar no menu de exploração do aplicativo. Aqui no menu do aplicativo, perdão, eu tenho também o ver plano de aula, que eu consigo visualizar. Exatamente, Carol. Ou seja, vamos preenchendo no passo a passo dos slides e automaticamente a plataforma transforma ali num PDF tudo aquilo que nós vamos escrevendo naqueles campos, tá? Vamos lá. O último desafio, antes de falarmos aqui sobre mais umas coisinhas, de fecharmos aí o nosso encontro, que é, ok, terminei então a minha aula, não é? Como é que eu subo à plataforma esta aula para ser validada? A plataforma, Sayonara vai passar também o link no grupo, não é? Acho que até já criou o grupo, não já, Sayonara? Sim, eu já criei o grupo já, pessoal, lá a gente já tá todos os links lá para vocês acessarem a plataforma, acessarem os ícones, tudo isso que foi comentado aqui. Mas mesmo assim, se ficar alguma dúvida, já tá lá também os horários dos nossos plantões, das sessões de dúvidas, tá bom, pessoal? Lembrando, pessoal, enquanto vocês estão elaborando o conteúdo, ninguém tem acesso, apenas quando vocês enviam, que o Helder e a Carol vão mostrar aí para vocês. Então, vocês vão salvando o computador de vocês, vão elaborando. A gente só vai ter acesso quando vocês nos enviar, tá bom? Exatamente. Vocês vão trabalhando aí no computador, terminei as 3 aulas. Há lá a aula, envio para a plataforma. Depois, onde é que vocês vão validar se ela ficou completinha? É sempre na plataforma eu.wikialphabet.com. Mas a Carol vai nos mostrar como sobe a plataforma e onde é que ela vai parar lá na plataforma. Não é isso, Carol? Isso, ó. Olha só, eu vou usar esse mesmo conteúdo que eu tô com ele aberto. Vamos supor, então, que a gente já completou todo o conteúdo, já preenchemos, já colocamos a página final, já tá tudo redondinho. É assim que eu quero compartilhar para ver a aprovação daquele conteúdo, para mandar para validação. Vou no menu do aplicativo. E aqui eu tenho a opção, ó, salvo, né? Salvar, a gente já viu, é importante, salvem mesmo assim. Salvem como também, para criar esse backup. E aqui a gente tem o botãozinho de enviar aula. Quando eu clico em enviar a aula, ele pergunta se eu realmente desejo enviar. Vou clicar no sim. E ele automaticamente já envia aquela aula para o meu usuário, ele já vai lá para a plataforma para eu poder compartilhar com todo mundo, para que todo mundo, para a nossa equipe pedagógica, né? Para a nossa equipe pedagógica fazer essa análise e validação desse conteúdo. Onde é que eu acesso ele? Lá na plataforma, ó. Vou abrir aqui o site, que é o site que o Helder falou, que é o EUA. Ele abre com aqui o nosso usuário e senha. Então, eu vou colocar aqui o usuário e a senha, que é o e-mail de vocês e a senha que foi passada. Pode sempre também colocar como lembrar o login, né? Deixar já salvo as suas credenciais para não ficar preenchendo toda vez que entra e clica no entrar. Clicando no entrar, a gente já se depara com essa interface da nossa plataforma. E para localizar o conteúdo que a gente subiu, a gente acessa aqui onde diz área pessoal, que é a área de vocês, pessoal de vocês, ninguém mais tem acesso a não ser vocês, tá? E vocês vão clicar em meus documentos para visualizar todas as aulas que vocês já subiram para a plataforma. Então, eu vou voltar aqui só para lembrar, dentro da aula, a gente clica em enviar aula e automaticamente ela vem aqui para a área pessoal, meus documentos. Exatamente. Só dizer também que vocês podem pegar alguns exemplos da área científica de vocês no banco de conteúdos. Cada um tem acesso à sua área científica. Então, se clicarem em conteúdos em WeContents, aqui está, vão ter os níveis de ensino, clicam em ensino médio, vão na área científica e podem verificar se tem algum exemplo. Ok, temos aí exemplo para vocês trabalharem. Este dá para 3 aulas. Clicam em baixar ali na setinha do download e ele vai baixar as aulas que vocês selecionarem e passam a ter acesso a esse
conteúdo, às vezes para ver também como é que já tem lá alguns exemplos na plataforma, ou seja, os de vocês vão ser sempre muito melhores, não é? Os de vocês vão ser sempre muito mais interativos, mais dinâmicos, aí esperamos por vocês. Porquê? Porque temos aqui um outro desafio, que eu diria que é o grande desafio. O grande desafio qual é? Aqui está, é realmente vocês criarem o vosso primeiro conteúdo. O primeiro conteúdo. E com este sorriso no rosto, realmente esta motivação, sabemos que no início é mais demorado por ser o primeiro, mas realmente criar este primeiro conteúdo, ele traz essas vantagens. E qual é o primeiro passo? Voltamos lá ao início. É criar o roteiro. Nós vamos passar para vocês, tem lá na pastinha, o roteiro modelo. Vocês, quando receberem o tema com a habilidade, vão preencher esse roteiro, enviar por e-mail, esperar a validação e iniciarem o processo de criação desse conteúdo. Não é isso? Muito bem. Só para terminarmos aqui o nosso encontro, ainda vamos ter uma perguntinha, mas eu faço questão sempre de mostrar este vídeo, que é um vídeo do nosso projeto, é um dos nossos projetos em Itabirito, e vocês vão ver os professores, os alunos, falando sobre o uso do conteúdo que vocês criam, e acho que isso é muito importante para vocês terem esta visão. Olhem só. Aqui para mim tá sem áudio, Helder, acho que na hora de compartilhar. Som. Tá sem som, Helder. Tá sem som? Foi sem som, gente? Foi. Isso, mas isso se resolve, ó. Compartilhar, deixem ativar um som forçado, e agora acho que o Skype já não vai pregar nenhuma partidinha, que o Skype às vezes faz isso. Vamos lá! Quero dizer que estou muito feliz, né? A plataforma veio para contribuir muito com o meu trabalho. É um material muito rico, que nos trouxe diversidade, né? E tem assim, várias ferramentas para nos ajudar no dia a dia. Esse conhecimento que nós estamos tendo aqui é maravilhoso, está sendo uma grande oportunidade e as crianças estão amando. Torna as aulas super criativas, super lúdicas, a participação dos alunos, a aprendizagem, e eu acho que o caminho é esse, e nós só temos que crescer muito com isso tudo. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar trabalhando na educação com essa tecnologia em minhas mãos. Eu gostei muito da experiência em sala de aula, os meninos são muito participativos, eles gostaram muito, interagiram, parece que até aprenderam mais e lembram mais. A aula digital foi muito interessante porque promove a participação das crianças, elas ficam muito mais interessadas em aprender, agrega muito conteúdo e é de grande valor para o aprendizado deles. Trabalhar com essas aulas é muito gratificante, os alunos interagem de
forma mais prazerosa, as nossas aulas ficam enriquecidas. Eu estou amando, amando. Excelente ferramenta, interação dos alunos ótima, eles veem na tela, isso que dá a vontade, né, deles de aprender. Então, meu muito obrigada. Eu gostei muito porque é uma nova forma de ensinar para as crianças de uma forma lúdica, né? Então é muito bom. Adorei. Bom, foi muito interessante, foi gratificante também, porque tivemos oportunidade de mais conhecimento, mais uma ferramenta de aprendizagem. Muito boa aula, ao mesmo tempo a gente interage com os alunos e assim, valeu demais, eu aprendi também um pouco mais, muito bom mesmo. Vocês gostaram, gente? Muito bem, melhor do que sermos nós falando sobre o impacto dos conteúdos de vocês é vocês visualizarem, não é, Sayonara? É isso mesmo, porque é o que eu falo com vocês na demonstração, pessoal, não é uma aula para 30, 40 alunos, né? Por isso que a gente tem todo um critério para validar os conteúdos, porque o conteúdo de vocês vai mesmo para milhares de alunos e vai realmente fazer a diferença na vida das crianças, dos adolescentes. Então, por isso que a gente tem aí todo um cuidado para poder chegar a um material de qualidade, né? Tanto em conteúdo quanto interativo, para trazer aí o interesse, que a tecnologia não tem mais volta, né, gente? Depois da pandemia não tem mais volta daqui para frente. Estamos contando aí com vocês, espero que, né, que agora vocês estão motivados aí. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Tá bom, pessoal? Exatamente. Só para terminar, aqui, lembrando, só para fechar, vamos só à quinta pergunta, não vamos estar aqui gastando mais tempo, só para sentirem como é que finaliza o conteúdo, não é isso? Então, teríamos aqui uma perguntinha de escolha múltipla que diz o seguinte, só para ver se todo mundo pegou tudo, não é? Olha, eu com o vício de professor de avaliar se os meus alunos ficaram todos on fire. Olhem só, sobre a devolutiva, nas questões criadas com as ferramentas diagnósticas, qual alternativa está correta? A resposta correta deve ser sinalizada dentro da ferramenta. A resposta correta é de responsabilidade do professor que utiliza o conteúdo em sala de aula. Ou a resposta correta deve ser sinalizada somente no roteiro. Ou a resposta correta deve estar disponível na primeira camada. Qual será a opção correta? Vamos lá. Eles já estão colocando aqui no chat. Exatamente, pessoal. Dentro da ferramenta temos de nos lembrar de sinalizar, ok? Muito bem. Vamos lá, efetivamente, agradecer a presença de vocês. Nós vamos estar nos plantões de dúvidas, vamos estar passando todas as informações e agora chega o momento de colocar a mão na massa. Levem realmente para os alunos estas dinâmicas, ou seja, trazermos para... Opa, perdi aqui aqui estamos. Temos de levar realmente para os nossos alunos conteúdos de qualidade e esse é o nosso objetivo. Mudar o paradigma da educação. A educação estava presa até à pandemia ao síndrome da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu fui sempre assim e porque é que agora eu tenho que mudar? Só que chegou a pandemia e efetivamente todos nós estamos cientes que não dá para continuar sendo com aqueles apontamentos antigos porque os alunos não são mais os mesmos. Não é isso? Então, contamos com a ajuda de vocês para levar, principalmente para a escola pública, uma educação de qualidade, conteúdos diferenciados, interativos, que constroem o conhecimento de acordo com o tempo dos alunos, não é? Lembrem-se, havia um sacerdote lá no século XIV que já dizia o seguinte, os alunos se parecem muito mais
com o seu tempo do que com os seus pais. Então nós temos que ensinar de forma diferente. Temos que realmente pensar nestes conteúdos de forma diferente para garantir engajamento e, acima de tudo, aprendizagem. Tá bom? Muito obrigado de minha parte pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Tá? Muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Está sem micro, Sayonara. Pois. Pessoal, eu vou enviar para vocês o link, tudo no privado do WeCreated, para vocês instalarem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no processo de instalação, login, senha. Pode falar, Nathalie. Foi sem querer? Tá, joia. Tchau, tchau, pessoal. Agora sim, bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom final de semana. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana.